São 3 temas que trazemos hoje. Medidas do governo para tentar conter a alta do preço dos combustíveis, CPMI do INSS e as investigações sobre o filho do presidente Lula. A primeira opinião hoje será do Hélio Beltrão, já aqui ao vivo conosco. Tudo bom, Hélio? Bom dia. Hélio Beltrão, que me escuta, certo, Hélio? Bom dia para você. Escuto. Sim, ótimo. Eu que não te escutei aqui, Hélio. Vamos lá. Nosso primeiro assunto. Vamos começar falando sobre as medidas anunciadas pelo governo para tentar conter a alta do diesel e diminuir a insatisfação dos caminhoneiros. Depois de zerar PIS/COFINS do diesel, o governo agora quer garantir cumprimento da tabela do frete mínimo, com o aumento da fiscalização e punição das empresas que pagam menos do que o piso estabelecido em lei aos caminhoneiros. Também está nessa lista, Hélio, um pedido do governo para que estados zerem o ICMS sobre diesel importado. O Ministério da Fazenda propõe arcar com 50% das perdas, mas governadores estão resistentes. Hélio, afinal, essas ações anunciadas pelo governo devem evitar a greve dos caminhoneiros? Carol, eu não sei dizer se as ações vão evitar uma greve dos caminhoneiros, mas certamente o Brasil vai ter que encarar o aumento de preços de combustíveis, porque com a guerra não tem jeito, não tem mágica que resolva. O Brasil vive à base do transporte rodoviário e a gente importa 30% do diesel que a gente consome, não tem jeito. Então, cortar o imposto federal não vai ser suficiente. E como você estava mencionando, os estados não vão topar ficar reduzindo os impostos sem uma compensação. Lembrando, Carol, que em 2022, na eleição passada, o Bolsonaro também cortou impostos de combustíveis durante a guerra da Ucrânia. O PT chiou, falou que era populismo em ano de eleição e tal, proibido, e agora está fazendo igual. Mas entre as bobagens que a presidente da Petrobras e o ministro Renan Filho falaram ontem, o mais bizarro é essa ideia de proibir as empresas que descumprirem a tabela de combustíveis de contratar frete. Ou seja, se descumpre a tabela, não pode transportar mais, as grandes empresas do Brasil. Esse governo está indo muito além, Carol, muito além daquela já absurda multa para quem não cumpre a tabela. E aí, dando um passo atrás, vamos lembrar, tabelamento não resolve, nunca resolveu nada. Essa tabela de valor mínimo surgiu lá em 2018, quando teve aquela greve de caminhoneiros. Tabelaram. Mas o mercado seguiu operando, não necessariamente dentro da tabela, e foi indo. Todo tabelamento é desastroso, nem precisa ser economista para saber disso. Veja, Carol, 1/3 dos caminhões rodando hoje no Brasil tem mais de 15 anos de idade. São aqueles entulhos do Manteiga, daquele plano maluco lá de trás de fomentar via empréstimos subsidiados, que acabou saturando o setor com caminhão para burro. Hoje, esses caminhões mais velhos estão com quem? Com os autônomos. O cara não consegue competir em qualidade com frotas de caminhões mais modernos. Aí ele topa, sim, vender o seu frete por menos para rodar mais. Para ele é bom, porque o caminhão já está pago. Então, forçar essa tabela artificialmente alta é excluir do mercado justamente os mais vulneráveis. O que resulta disso? Esse governo está que nem barata tonta. Ele tem medo de greve por um lado e tem pavor da inflação pelo outro. E essa tabela aí, artificialmente alta, força a mão da inflação. Então, Carol, vamos ver o que vai rolar. O fato inescapável é que não se pode revogar os preços internacionais por mágica. E se esse governo ficar mirando só em voto, vai acabar causando potencialmente crise e desabastecimento. Já temos nosso segundo assunto aqui com Hélio Beltrão, CPMI do INSS, que vem enfrentando alguns reveses. Silêncio de Davi Alcolumbre sobre a prorrogação dos trabalhos da comissão, o que agora é objeto de um mandado de segurança junto ao Supremo. Cancelamento de sessões devido a decisões judiciais que desobrigam o comparecimento de depoentes ao colegiado. E decisões da comissão que são suspensas pela Justiça. Foi o caso da quebra de sigilos do filho do presidente Lula, aprovada na comissão, mas suspensa pelo ministro Flávio Dino. Tudo isso, Hélio, é alvo de críticas do presidente da CPMI. E diante desse rápido balanço que trouxemos, dá para apontar, Hélio, quem é a pedra no sapato da comissão? Carol, tem algumas pedras no sapato nessa comissão.
A maior delas até agora me parece ser o ministro Flávio Dino, né? O Flávio Dino que suspendeu uma votação de requerimentos que foi totalmente ilegal, né? Essa que você mencionou, que aprovou a quebra do sigilo do Lulinha e quebrou o sigilo de mais uma opção de gente. O governo perdeu no voto na CPMI, partiu para a ignorância, um deputado petista deu um soco na cara do deputado Luiz Lima, do Novo, suspenderam a sessão, uma vergonha. Aí foram chorar para o Alcolumbre. Até o Alcolumbre concordou que a votação da CPMI foi legítima. Aí foram, então, chorar para o Dino e veio a canetada do Dino. As outras pedras no sapato da CPMI são os que, dentro da comissão, ficam trabalhando para blindar bandido ou supostos bandidos. E a blindagem que a CPMI está fazendo é, na verdade, a blindagem ao Lula. Porque, veja, sobre o Lulinha, pairam acusações que precisam ser investigadas. Ele viajou junto com o careca do INSS, a defesa já admitiu que sim. Ele recebeu grana do careca do INSS, luvas, mesada, isso foi dito num depoimento à Polícia Federal, precisa ser investigado, não pode blindar. Quem não deve, não teme, mas o governo mandou blindar e aí blindaram mesmo na CPMI. E aí tem o irmão do Lula, que é vice-presidente do Sindinap, que é uma das entidades que mais lucrou com o roubo dos velhinhos, a entidade controlada pelo PDT, partido do Carlos Lupe, que é amigo do Lula, ministro da Previdência na época que o roubo cresceu para o nível de bilhão e acabou estourando. A bancada governista não deixou convocar o irmão do Lula, não querem nem saber de investigar. Isso tudo compromete o trabalho da CPMI, sem dúvida, mas as pessoas estão vendo isso, Carol. Hoje em dia as sessões da CPI, de CPMI, tem muita audiência no YouTube. O eleitor fica sabendo das tramóias. O Lula fica dizendo que é para o Lulinha falar, para investigar e tal, mas o eleitorado percebe que ele, na verdade, manda a sua bancada fazer o contrário. E que o resultado disso, tudo isso que o Lula vem fazendo, acaba nas pesquisas de opinião, que mostram que a verdadeira pedra no sapato é o próprio Lula, Carol. Você falou, Hélio, sobre o Lulinha, o filho do presidente Lula. Foi citado no inquérito da Polícia Federal que apura as fraudes em aposentadorias e pensões do INSS. E você citou aqui algumas suspeitas. A mais recente é tema agora também da nossa conversa, que é uma apuração sobre uma empresa aberta na Espanha pelo Lulinha, depois que essas investigações começaram. A companhia batizada de Sinapta declara atividades na área de tecnologia. O que diz a defesa de Lulinha? Que ele tem um vínculo empregatício na Espanha e que ele abriu a empresa para possível empreendimento no país europeu. A suspeita é que essa seja uma empresa de gaveta. Hélio, essa empresa de Lulinha, na Espanha, compromete o filho do presidente? Compromete um pouco, mas o que compromete mesmo é a falta de explicações sobre o sucesso financeiro do Lulinha depois que o pai, o Lula, assumiu a presidência pela primeira vez, né? Até 2002, 2003, o Lulinha, que é biólogo, formado numa universidade de segunda linha em São Paulo, ele era monitor do Jardim Zoológico, um emprego honesto. Mas, logo que o Lula foi eleito, o Lulinha apareceu com uma empresa chamada Game Corp, vocês vão lembrar, que supostamente produzia conteúdo digital, games, esse tipo de coisa, e de repente essa Game Corp passou a receber aportes milionários da Telemar, né, a empresa de telefonia da época. Foram 5 milhões na largada e mais 132 milhões entre 2004 e 2016, conforme as apurações da Lava Jato. A suspeita dos investigadores na época é que essa grana toda não tinha relação com o business da Game Corp, que seria tráfico de influência. E para piorar, depois daquele primeiro aporte da Telemar, o governo mudou a lei e permitiu que a Telemar, Oi, comprasse a Brasil Telecom. Até ali, Carol, concessionária não podia comprar concessionária, mas a lei foi alterada. Tudo muito suspeito, mas as investigações tiveram o mesmo fim de toda a Lava Jato. Foi tudo enterrado no Supremo Tribunal Federal. Então, o Lulinha está comprometido faz tempo, mas ele vem sendo, como a gente falou, blindado. Essa saída dele do Brasil foi providencial para ele submergir, sair dos holofotes, mas aí veio o escândalo da roubalheira do INSS, o nome dele apareceu grudadinho no pivô do escândalo, né? O careca do INSS, e a gente está falando sobre isso agora. Em termos jurídicos, o Lulinha está até bem amparado pelo pessoal do Prerrogativas, né? Aquele grupo de advogados que tem muita influência nesse governo. Eles estão também atuando
no caso da ex-primeira-dama do Peru, a Nadine Heredia, que foi condenada lá no Peru, fugiu para o Brasil com a bênção do Lula. Mas, em termos políticos, o estrago é grande e vai sim ficar em evidência durante a campanha. Não tem como esse governo escapar, Carol, do debate sobre corrupção. A coisa está uma verdadeira lama. Hélio Beltrão, no Liberdade de Opinião, aqui com a gente. Na terça-feira, então, voltamos, hein, Hélio? Bom dia para você. Até terça-feira. Bom dia, Carol.